Milhões de pessoas atravessam continentes para fugir da pobreza, da guerra e da falta de oportunidades. Mas no meio dessa esperança, o que ninguém conta é o que pode acontecer no meio dessa chegada. Meu nome é Cletus Nkem Morris. Eu venho de Nigéria. A vida nunca foi fácil desde criança. Eu comecei a ajudar minha mãe para trabalhar desde quando eu tenho 5 anos. Eu não sei como definir de tamanho de dificuldade. Que tem um dia que tem para comer, tem um dia que não tem. Tem marcas dele no corpo inteiro, porque eu fui queimado de fogo total, com água fervente. Mas é o que a vida me proporcionou. Mas um dia, eu decidi de sair de Nigéria. Uma pessoa que estava aqui no Brasil, eu falei para ele que eu tenho que sair de Nigéria. Aí ele pediu para que eu viesse para o Brasil. Eu perguntou para ele, mas quando eu chegar aqui, como que eu vou fazer? Ele me disse não, que já faz tempo que ele está aqui, que se eu chegar no Brasil, que ele vai me receber, que eu ajudei ele, então que ele vai me ajudar também. Eu fico feliz. Eu chego aqui no Brasil no dia 19 de mês 4, 2001. Quando eu chego no aeroporto, liga para aquele telefone. Liga. Não responde, o telefone está desligado. O telefone está desligado. Eu chego 4 horas. Eu fiquei esperando no aeroporto até 6 da tarde. É quando eu consegui descobrir que ele não vai vir. Que o telefone dele nunca mais falou. A única dinheiro que tem na minha bolsa são $45. Perdido em um país desconhecido, ele conseguiu chegar no centro de São Paulo. E foi aqui que ele viu o sonho se transformar em um pesadelo. Não fala português, não viu que vai me receber e não conhece ninguém. Então eu perguntou para o motorista que me trazia lá no ônibus. Se ele sabe onde que africanos ficam aqui, me levou num hotel, na Avenida São João. Só durou 2 semanas. Eu percebi que o dinheiro que eu tenho está pouco. Então eu teria que sair desse motel sozinho. Até o dia que eu acordou de manhã, eu não tenho R$5 para pagar. Aí o hotel pediu para mim e saí do hotel. Foi assim que eu saí. Sem nada. Foi tão difícil. Estar num país que não fala a linguagem deles. Não conhece ninguém. Não tem nada que você pode fazer. Tudo bem, eu fiquei, saí da rua. Eu nunca pedi nada para ninguém na vida, eu não gosto de pedir. Só que a noite está caindo. Onde que eu vou? Isso durou 3 meses. Dormindo na rua. Dormindo na rua. Aí eu vi uma coleta que está na meia da Praça da República. Eu fui lá na coleta, só que tem várias pessoas lá. Foi quando eu comecei a descobrir que a maioria deles também são traficantes. Todas eles que eu encontrei no restaurante faziam parte de uma máfia organizada. Aí eu fui convidado para fazer parte do grupo para a proteção da comunidade. E nisso que eu acredito quando eu entrei. Mas quando eu entrei e percebi que tenho algo a mais, sem saber que eu já estou um traficante, comecei a traficar. E ganhou dinheiro nisso. Eu comprei apartamentos na época, eu comprei carros, eu vivia bem. Só que o dinheiro que ganha na droga não vale nada para você, porque é para sua proteção. Então eu comecei a conhecer minha esposa naquela época.
Durante o tempo que eu estou namorando ela, ela não sabe o que eu faço. A minha alma gemia tanto que, apesar de dinheiro que eu tinha, que eu consegui na droga, com traficante, apesar de poder, há um vazio enorme dentro de mim, naquela época. A mudança da minha vida veio quando minha esposa me anunciou que ela está grávida de minha filha. Era uma noite que veio uma pergunta na minha cabeça. A sua esposa, sua namorada está grávida de sua filha. É uma menina. Se eles perguntar para minha filha o que é que o pai dela fala, o que é que eu vai dizer? Que ela vai dizer? Aquela pergunta ficou na minha cabeça. Um dia eu fui na igreja católica com minha esposa. De manhã, 9 horas. Era o dia de Santa Ceia, na igreja católica. E aí a gente estava lá. De manhã, eu sinto que eu vou fumar cigarro. Na meia de reunião, então eu levantou. Pedi da licença à minha esposa. E saí na portão da igreja. Quando eu saí na porta da igreja, já tem mais uma pessoa ali fumando cigarro, um homem. E eu comecei a fumar com ele. Na meia de reunião acontecendo. A gente na porta da igreja, na escada da igreja, fumando. De repente, viu uma menina também. Então ela também acendeu um cigarro. Então teria um homem, uma menina. E eu, menina na meia de nós, na rua que está passando, bem na escada da igreja. O que tipo de igreja que eu está? Essa é a minha maior pergunta daquele dia. Então eu joguei o cigarro fora e entrou. Fui na frente onde que minha esposa está. Aquele me revoltou muito. E quando eu entrou, chegou a hora de rocha que está começando. Então tá bom. A pessoa está passando até que chegou na minha vez. Quando o padre diz, por causa de Cristo, eu diz amém, abre boca. Para aquele que colocou a rocha, eu senti o cheiro de cigarro na mão dele. E quando eu disse amém, eu acho que ele rotou. Eu sinto que ele bebeu. Aí eu fiquei explosivo. Eu perguntou para mim, como que isso é possível? 9 horas da manhã. O padre já fumou cigarro e também já bebeu bebida alcoólica. E agora, o que ele vai me orientar? Eu chamo minha esposa ali, imediatamente, e disse para ele, amor, olha só, eu estou saindo daqui agora. Com você, eu saí na porta e falou com Deus só assim, eu vou seguir essa estrada. A primeira igreja que não seja esse que eu vi, é lá que Deus quer que eu ficasse. Quando eu passou a dois quadros, eu comecei a ouvir música. Quando eu chego aqui, meu Jesus já estava. Quando eu chegava aqui, mas Jesus já estava. Quando eu cheguei lá, descendo da porta, viu que tem reunião. Eu fico na porta. E esse pastor que é, eu não sei como definir ele, que é um mentor que Deus colocou para me resgatar naquele dia. Eu estava pregando. Se você que está aqui agora está aqui, é porque Deus quer que você esteja aqui. Eu parou um pouco. Mas como? Como que ele sabia que eu ia estar aqui? E aí amanhã seguinte eu voltei de manhã. Aí eu decidi que eu tenho que parar tudo. E comecei a vida de zero. E aí foi no momento que eu declarou para minha esposa. Em 6 meses a gente vai perder tudo que a gente tem. E como que a gente vai viver? Eu falei que Deus vai prover. Eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Eu caí totalmente, que chegou um momento que eu só tenho arroz, tomate fresco e cebola, que minha esposa cozinhou para a gente comer. Eu comecei a fazer bico, lava carro aí. Um pouco tempo depois que eu batizei, veio a época de Fogueira Santa. Eu lembro que o pastor falou para mim que é Espírito Santo. Eu não sei quem é esse Espírito Santo. Não sei o que ele é. Mas se for só isso que eu preciso para que minha vida mude, que assim seja, que é isso que eu preciso. Mas tem um lugar que me chamou muita atenção. É onde que a palavra de Deus diz, procura em primeira vez o reino do céu
e sua justiça. O restante das coisas eu acrescentarei. Quando chegou na pé de alta, subindo na alta, eu não vou esquecer como que aconteceu. O pastor pediu para a gente abrir a nosso coração e pedir com sinceridade. O que eu sei que eu dobrou o joelho, como que eu costumava na frente de alta, e disse para Deus a seguinte: eu não sei quem é você, Espírito Santo. Porque todo mundo me diz que é só você que eu preciso para mudar a vida. Então, aqui estou eu. Na meia desse busca, eu fui tomado com uma força diferente. Como se fosse que sou eu que está dentro da igreja. É só que viver isso, sabe? Como que a força do Espírito Santo, quando ele vem dentro da gente. Ele diz: filho, agora você já está onde que eu quero que você está. Eu estou contigo. Não tem mais. Mas eu virou papagaio, depois desse recebimento do Espírito Santo, que eu não consegui mais parar de falar. Não consegui mais. Eu quero falar com todo mundo. Eu quero passar para todo mundo o que eu vi. Hoje, a casa de Deus, é um lar de Deus. A minha esposa é minha companheira. Eu estou casada há 24 anos. Eu tenho um filho que completou 23 anos. Todas as nossas estamos firmes na igreja até hoje. E aqui no Brasil hoje, eu trabalho com loteamentos, empreendimento imobiliário, construção civil. A minha vida, hoje, 5 vezes por semana, eu dá para Deus. 2 dias é para mim. É isso que eu faço, como um servo de Deus. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, é totalmente o que Deus me deu. É totalmente limpo. Não tem minha passada dentro do meu futuro de hoje. No que eu vivo hoje. Tudo aquele que eu passou ficou para trás. Aquelas lágrimas, hoje é alegria. Porque a palavra de Deus diz isso. O choro dura a noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Para seguir a Deus, tem que sacrificar. Tem que abrir a mão de quem você era. Para ser quem que Deus quer que você seja.